dentro dos próprios moradores de rua, João, existe pelo menos 3 categorias diferenciadas. É como se fossem comunidades à parte, grupos à parte. Tem aqueles que não representam perigo nenhum, esses que nós temos obrigação, inclusive, de cuidar, porque geralmente são moradores em estado de rua e que têm família aqui, moram aqui, moraram aqui, vivem aqui. E tem outros 2 tipos, pelo menos um, muito perigoso. Então, se alguém falar que o Zé Luiz tem preconceito, uma pessoa que sai 30 anos servindo essa comunidade, né? E quem falar que ele não entende, né? Agora, inevitavelmente, a primeira pergunta que eu fiz para ele, e é que está na cabeça de todos vocês, ele vai falar lá da casa onde a prefeitura implantou o seu, entre aspas, albergue, e se é o local adequado, se ele considera também, eu quis saber, de repente nós estamos errados, né? E quis saber também uma coisa, acho que é importante, que está na cabeça de todo mundo, pelo menos a gente vê aqui pelas mensagens que nos chegam, pelos comentários, alguns, sinceramente, comentários preconceituosos. Isso não quer dizer que nós estejamos endossando isso, mas preconceituosos porque as pessoas não sabem, não têm informações, então as pessoas ficam aterrorizadas, e essa é a principal questão. Perguntei a ele, que foi morador de rua, que depois disso dedicou a vida toda para servir o seu próximo, o morador em situação de rua. Primeira pergunta: tem risco para a comunidade? Tá certo aqueles que nos ligam, mandam mensagem dizendo: eu tenho medo de passar na praça hoje, Armando Salles, porque ali se concentra um grupo, tem um grupinho que fica ali perto do SIC, eu tenho medo de passar ali. Zé Luiz, tem ou não tem risco o morador em situação de rua? Vamos. E a gente percebe que as pessoas têm medo, de um modo geral, do morador de rua. Eu quero saber de você, que convive 30 anos com morador de rua. Tem risco? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O risco é eminente e ninguém pode esconder isso daí. Eu trabalhei longos anos com dependência do químico, mesmo sendo um lugar extremamente seguro, afastado da sociedade, afastado do município, porque as comunidades são afastadas. O risco era eminente. O risco era eminente. Então seria hipocrisia minha, né? Olha, nada contra, pelo amor de Deus, precisamos entender isso, tá? Mas nós precisamos ter um entendimento, né, de causa e efeito, né? O que isso traz de bom para o morador de rua, o que isso traz de bom para a sociedade. Nós precisamos ter esse entendimento. O que isso traz de malefício para o morador de rua e para a sociedade também. São paradigmas. O risco é eminente. Não adianta lá, só se estiver pegando doutor para posar lá dentro, só se estiver pegando. Agora, morador de rua, sinto muito, o lugar tem que ser afastado. Onde estava muito bom, bem acolhidinho, bem fechadinho, sem risco nenhum, nada de madeira, nada de... mais ou menos dentro das normas também, né? Onde, sinto muito, é eminente o perigo, e eu peço encarecidamente, por favor, continuem ajudando os nossos irmãos de rua, por favor, continuem nos ajudando a ajudar, mas, por favor, nós precisamos entender o outro lado da sociedade também, ajudem a sociedade. Seria melhor acolher essas pessoas e trazê-los de volta para a sociedade. Agora, não tem como. Aonde eles estão, acolhê-los ali sem risco nenhum, me perdoem. Você estava dizendo que pelo menos 3 espécies diferentes dá para classificar. Já pensou? Se eu tem pego... uma alta, e tem 2 pelo menos altamente perigosas. Altamente perigosas. Tem andarilho que você vai oferecer o alimento para ele, ele está sempre com uma faca na cintura.
O trecheiro, a mesma coisa. Só para voltar à explicação, o trecheiro é aquele que anda sem parar É em o que todas o as trecheiro cidades, é o não que fica vem muito tempo aqui. O trecheiro, ele vem, ele passa um período até ele criar uma grande confusão, depois ele vai embora, porque não cabe mais para ele aqui. Eles falam, ficou pequeno pro fulano, né? Então já não cabe mais, ele roubou droga de alguém, ou ele machucou algum morador de rua da localidade, ele... Ou até da comunidade. A própria comunidade obriga ele a sair, a ir embora. Aí ele é obrigado a ir. Então ele fica no máximo 30 dias, 20 dias na cidade. Agora o andarilho, ele entra, ele comete o delito, ele vai embora. Ele não quer saber o que ele vai roubar, ele precisa comer. Ele precisa comer. Esse é extremamente insano, extremamente perigoso. Olha o perigo, existe uma distância para se abordar esse indivíduo. Você não pode abordar ele muito perto, senão ele vai te furar. Ele fura a gente. Entende? Então o risco é iminente. Esse indivíduo, devido à drogatização, o dano que a droga já causou. Oi, como que não há perigo? Vamos calcular por danos. Que dano? Essa é a pergunta que fica. Que dano o álcool ou o crack, que dano foi causado neste indivíduo? Ele é capaz de tudo. E olha, eu defendo a causa. Morador de rua é minha vida. É a minha vida. É a minha vida. Então, se eu falar para o senhor que não existe perigo, eu lhe digo que o perigo é iminente. Ele existe, sim. Nossa. Existe. Não, contradizer isso seria uma besteira. Mas tem uma pessoa ali que fica 24 horas por dia, você não sabe o que é um lençol, você não sabe o que uma caneta pode fazer. É preciso buscar mais, é preciso estudar mais, buscar o conhecimento, porque uma caneta no conduto auditivo, tchau. Coca-Cola no conduto auditivo, você morre, você nem vê. Então, água quente, você morre sem ver. Então, são artimanhas que eles têm, isso eu aprendi na rua. São artimanhas de sobrevivência. Então, quem conheceu este lado sombrio está falando que existe perigo porque eu fui o perigo. Então, seria insano. Mas você está... Porque você não gosta de fulano de tal. Não, a questão não é essa. A questão pelo contrário. Eu tenho carinho por todos. A questão é uma questão lógica. O que é certo e o que é errado. Sabe, nós estamos dentro daquilo que se pede. Sabe, nós estamos dentro de um estatuto, nós estamos dentro daquilo que, quando se fala em um estatuto, dentro do que o LOAS pede, aonde nós estamos, o que está ao nosso redor, tudo tem que ser bem avaliado. Agora, não é uma mera, não é um mero programa político. Nós precisamos entender que deveria ser um programa político-social. Vamos entender dessa forma. O perigo existe. É o perigo quem está falando. Como que não? Eu conheço artimanhas. Tá certo. E você estava me dizendo que já tem aqui um grupo em São João, de fora, e eles não vivem quase que durante o dia na parte urbana, e que vivem no mato. Esses são mais perigosos. São os mais perigosos. Esses são os mais perigosos. Eles usam crack o dia todo, e eles só saem do mato para cometer pequenos delitos, né? Essa semana passada, né, Mônica? Olha, para vocês entenderem como funciona essa máquina. Do lado do corso tem aquele açougue que está desativado. E no fundo tem os resfriadores de câmeras frias. E ali é cheio de fios. E eu ia passando em volta de 1h30, 2 horas da manhã com a Mônica, porque eu ando na madrugada, senão eu não conheço nada na cidade, né? Eu não posso ser como alguns edis aí que ficam sentados ou dormindo, inventando, criando algumas coisas que não cabem. Bom, mas enfim. Eu observei o indivíduo puxando, falei pra Mônica, Mônica, olha lá. Ela falou assim, ele tá roubando. Falei, vou dar a volta. Dei a volta. Enquanto eu dei a volta, ele anda, eles são muito... Como que você distingue o andarilho? Pelo andar. Ele é muito... O morador de rua, ele já é rápido. O andarilho, ele anda muito rápido. Se você
piscar um olho, você já não vê mais ele. Ele é muito rápido, muito esperto. E eu peguei, dei a volta, eu fiz a minha parte social, né? Eu ia até o plantão policial, mas eu encontrei um guardinha que, pelo amor de Deus, se vocês pagarem guarda noturno, é complicado, viu? Veja se ele trabalha bem. Eu falei para ele, ó, meu amigo, o cara tá roubando ali perto do curso. Ele falou, Zé, esses caras aí já tá dando trabalho faz tempo. Eu falei, mas você não chama a polícia? Não, eu vou lá, vou dar uma olhada, vou ver o que eu faço. Ótimo. Peguei, passei de novo, ele já não estava mais lá, né? Ele é menina. Foi embora, confiança do cara. Mas deveria ter ido no plantão policial, ou ter chamado uma guarnição. Que eu sei que eu seria atendido prontamente, porque a nossa polícia militar, graças a Deus, uma das coisas que nós temos de bom aqui na nossa cidade é a nossa polícia militar. Eu tenho grandes amigos lá dentro, e amigas lá dentro. No outro dia, eu passei de madrugada, de novo, com a Mônica lá. Ele arrancou todos, são, se eu não me engano, 3 resfriadores. Ele arrancou todas as fiações, é grosso aquilo lá, todas as fiações. Então eles saem do mato para cometerem esses delitos aí, e depois voltam. Eles estão ocupando agora, algumas casinhas que existem no meio da cidade aí. Eu não posso afirmar, mas eu creio que algumas delas cabe ao município, mas eu não posso afirmar isso daí, a gente tem que ver. Eu sei que aqui para baixo do, como é que chama ali, onde a Nara trabalhou? É difícil lembrar endereço assim agora, assim, para mim. Sim. Aqui perto do perto da Sky Fit, né, academia. Ali tem umas casinhas ali onde ali aconteceu um homicídio e era um morador de rua. Esse morador de rua, ele foi morto a facas ali, agora há pouco tempo, não sei quantas facadas foram, né, por um usuário de crack. Esse usuário de crack, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e eles abrigam essas casinhas ali. Só que eu não posso afirmar se essas casinhas se é público ou não. Então a gente precisa ver direitinho para não estar cometendo erros também, não estar fazendo pré-julgamentos. Então o meu entendimento em relação a isso, professor, ele é muito claro. Eu posso estar brigando um trecheiro. E o trecheiro é perigoso? Ele é perigoso. Eu posso ter um indivíduo lá cuidando 24 horas, lá esse cara vai dormir. Eu posso pegar a água quente do chuveiro e posso jogar no ouvido dele. Eu tiro a vida dele, ele morre em fração de minutos, e eu roubo o que ele tem. Roubo o que todo mundo tem ali dentro. É só quem viveu nas ruas mesmo. Quem não viveu nas ruas é humanamente impossível conhecer as habilidades. Porque o indivíduo ele tem que buscar a habilidade da forma mais, ou seja, cruel, ou seja, ele tem que aprender a se defender. E é assim, infelizmente, é assim. Essa é a arma, essa é a ferramenta que eles usam para se defender. Caneta Bic no conduto auditivo, adeus. Você deu uma cochilada, você perdeu pro cara. Então nós precisamos saber quem nós estamos abrigando, a forma que nós vamos abrigar, a forma com que nós vamos tratar. Esse indivíduo, mas ele não porta caneta. Vocês não sabem o que nas ruas nós aprendemos a fazer. Então, se eu não tiver uma convivência com o indivíduo em situação de rua, em vulnerabilidade social ou em situação de rua, eu não vou conhecer as habilidades dele. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer assistente, não. Isso não é para qualquer assistente. Nós estamos falando em termos de perigos. Se eu estou falando interno, imagine, eles não vão precisar nem andar. Já pensou um camarada na loucura para usar droga, não tem como falar assim, mas ele não consegue sair. Pode ter grade, pode ter o que for, ele vai conseguir sair sim, pode ter certeza, ainda mais tratando-se do lugar que é. Ali na redondeza é fácil. Para mim, é fácil. Eu consigo o que eu quero naquela redondeza ali. Então, um camarada, usuário de droga, no centro da cidade,
Ele tá oferecendo um risco muito grande para nós. O morador de rua está oferecendo um risco muito grande para nós. Muito grande, muito grande. Ele tem que ser amado, respeitado e humanizado. Ele não pode servir de aparelho para a máquina pública. Não pode servir. Não pode. É o que eu estou entendendo. Né? É o que eu estou entendendo. E não vejo correto isso daí. Ele traz muito perigo, principalmente se for um andarilho ou um trecheiro. O perigo ele é iminente. Pois é, Bejone, vivendo e aprendendo, né? Primeiro essa qualificação de, digamos aí, tribos, né? O andarilho, a diferença do andarilho, do trecheiro e do morador de rua, e qual que é perigoso, né? E o cuidado com esse trecheiro, que é o mais perigoso de todos, porque ele percorre um trecho. Ele está sempre andando e vai em linha reta, segundo a explicação do Zé. O andarilho anda, volta, não é da cidade, vai de cidade em cidade. Geralmente eles resolvem o problema de uma maneira bem simples, eles dão passagem para ele para ir para a próxima cidade. Eu conheço um, Artem, que chegou no Paraguai. Andando Paraguai, Chile, ele viajou mais, acho que todos nós aqui, né? E ele sempre volta para São João. Aliás, faz um tempo já que eu não o vejo. Mas ele sempre está aqui. Eu lembro desse caso. Ele sempre está aqui em São João. Parece que se envolveu num homicídio. Faz tempo já isso, não é? Faz tempo. Ele sempre estava viajando, pegando carona, não parava. Mas sempre voltava para São João. Passavam alguns meses, ele estava aqui em São João, ficava ali pelo Rosário. Aqui na praça. Sempre vale. Ele é bem gordo, forte, digamos, alto. E ele deu essa sumida. Agora, ele está falando aí da faca, né? Que eles andam com faca e tal. O trincheiro. Você lembra na Praça Joaquim José, um sujeito em situação de rua que ele foi assassinado a faca? Então, aí que assim, uma coisa que a sociedade devia pensar melhor, né? Aqueles que têm preconceito contra o morador de rua. Por isso até que antes de você implantar algum instrumento, que nem esse albergue, entre aspas, aí, você tem que fazer o recenseamento do morador de rua, para você saber quais são os seus, digamos assim. Os seus moradores em situação de rua são aqueles que têm a família aqui, ou que nasceram, ou que viveram a vida toda aqui, porque é diferente. Esse é o morador de rua e é esse que a prefeitura, os órgãos públicos têm que atender e procurar dar todo o socorro, todo o amparo possível. Né? Porque são problemas, ou problemas de droga, ou problema mental. Eu, vereador, lembro de um caso, Biagione, de uma senhora, não sei se você lembra disso, que morava ali no Santander hoje, Banespa, e incomodava alguns. Ela não incomodava ninguém, tadinha, ela só morava lá, né? Incomodava, e o pessoal era um pouquinho revoltado com ela, porque ela tinha uma situação financeira boa. Ela tinha uma família, ela tinha filhos, e como vereadores pediram para eu ajudar, e eu fui ajudar. Cheguei até a família, cheguei até os filhos, e você não imagina o quanto esses filhos sofriam, porque eles não queriam que a mãe ficasse na rua. Nessa situação. Ela era dela ficar na rua. Ela não queria ir para casa, ela tinha alguma coisa que ela queria ficar na rua. Muitos anos, faz tempo que eu não a vejo. Eu não lembro. Mas eu acho que vocês devem lembrar dessa moça, essa senhora. Uma senhora. Lembra lá? Ela usava um chapéu. Ela usava um chapelão. Eu lembro disso. Eu lembro uma vez que ela passando, empurrando um carrinho, alguém me disse, sem assim me conhecer, eu estava passando pela rua, alguém cruzou por mim, me parou e falou: você está vendo aquela mulher? Aquela mulher tem muito dinheiro, ele falou. Tinha família, e é uma família carinhosa, não pensa que a família que despreza. Não, os filhos, dela, conversei com os filhos, angustiados. Olha, nós tentamos tirar nossa mãe de lá, a gente tira, ela volta, problema mental. Então a população também tem que entender isso e ter, assim, todo o carinho possível com esse morador em situação de rua. É um problema mental. Não, a pessoa que precisa de tratamento, inclusive, né? Alguma questão. Eu não sei se ela já faleceu, se recebeu esse tratamento. Eu nunca mais vi essa Também senhora. Nunca mais vi, né?
Então, para você ver, e esses, eu fiquei muito assim, impactado com a entrevista do Zé. Aliás, por sinal, segunda-feira tem a segunda parte dessa entrevista. Eu acho que está tão interessante para a gente entender este universo sem absolutamente nenhum preconceito, sem nenhuma agressividade, porque eu duvido que alguém ame mais e faça mais pelo morador em situação de rua do que o Zé Luiz aqui em São João da Boa Vista. Mas também, usando a própria frase dele, também não é para pôr a mão na cabeça. Também não é para ir com paternalismo e dizer coitadinho, coitadinha. Não é assim que funciona. Eu aprendi bastante com o Zé e aprendi bem essa lição. E veja, esse morador de rua, Biajone, deve ser protegido também, porque esse trecheiro aí que ele falou, que eu não sabia, nem imaginava que havia categorias sociais dentro dessa própria categoria social, dos excluídos, dos totalmente excluídos. Ele, pelo que ele falou, são os violentos, são os que matam. Eles ficam até cometer uma besteira, um roubo, ou roubar alguém, e vai matar primeiro quem? O próprio morador de rua. Vai matá-lo para tirar um colchão, alguma coisinha que ele tem lá. Para ele está de passagem, não tem nenhum, ele mata, ele rouba, agride. Então muitas mortes são provocadas pelo próprio trecheiro. Agora você faz lá um abrigo e você vai colocando todo mundo que chega. Esse é o perigo que o Zé deixou bem claro aqui. Vocês vão ouvir isso dele na segunda-feira. Você sabe qual a categoria que ele está? Você sabe se... Também me impressionou, acho que impressionou você também pelo comentário que você fez, as várias formas que você pode dar fim na vida de uma pessoa, né? Eu imaginei que uma caneta Sim. poderia dar fim na vida de uma pessoa. Uma Coca-Cola pode matar uma pessoa. E aí? Você põe lá para dentro, sem uma estrutura, numa casa sem estrutura. E aí? Você faz o recenseamento? Estou dizendo que venha fazer, que está sendo feito, sim ou não. Não nos foi respondido, estou aguardando o posicionamento da Prefeitura Municipal. Mas se não tiver isso, você está colocando em risco quem está lá dentro. O morador em situação de rua está em risco. Tem criança. Sabia que tem muita criança? Tem criança pelas ruas. E pode estar num abrigo desse e ter lá alguém com alguma perturbação. Se você não tiver condições, como vai ser? Nós vamos... É um assunto sério, é um assunto grave. Nós estamos percebendo uma deterioração no centro de São João da Boa Vista já há algum tempo. Temos 1 milhão de fotos e imagens que o pessoal nos manda, né? Esse trecho da praça está muito grave e algo deve ser feito antes que o problema se agrave mais. Nós falamos lá daquela questão do Recanto do Jaguari. Eu já não sei se tem como controlar aquela situação, porque eles não estão só na frente daquele terreno que a gente vê, eles estão em toda a mata. Lá dentro da mata eles fizeram várias choupanas, já está saindo uma vilinha lá desses usuários de droga que ali se juntaram e lá estão, né? E teve uma morte agora, né? Chamou a atenção, a morte a morte não sabemos ainda, precisamos até pedir para alguém entrar em contato com a Santa Casa para ver se o rapaz morreu, mas deve ter tido várias facadas que o rapaz levou, entre eles pode ser que esteja nessas categorias aí que o Zé Luiz já nos alinhou e nos definiu. Olha, é um assunto tão grave, a gente vê a degradação do centro de São João da Boa Vista, não só por isso, hein? Não é degradação receber, instalar uma casa em condições, pode ser no centro, tá, mas tem que ter condições pelas leis do CONDEFAT, condições exigidas pelo LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, tem tudo regras. Pela vigilância sanitária, tem regras. Eu dei alguns exemplos de regras que ali nós temos imagens aí da casa lá dentro. É de soalho, é uma regra que eles não aceitam, por vários motivos, né? E um discurso não tem perigo. Não, tem perigo sim. Nós ouvimos aí alguém que desprovido de qualquer preconceito. Ou vai dizer lá os malucos de que o Zé Luiz tem preconceito contra morador de rua.
É uma das maiores autoridades quando se fala em morador de rua, porque quem é que viveu o que o Zé Luiz viveu? Quem passou o que ele passou? Né? E ele pode até falar, porque se a gente falar, vão nos rotular, vão usar como política para nos inventar, nos criticar, porque aliás o que inventam de fake, de mentiras a nosso respeito é uma coisa surpreendente. Vamos ficar mais uma, vamos usar nossa palavra, meia palavra, para inventar que nós falamos o mais o resto. O Zé pode falar, e ele falou claramente, com todo o amor que ele tem a esses moradores, mas também prevenindo a sociedade com o cuidado que deve ter. Para vocês verem o problema da degradação, entender bem isso, degradação começa com muitas coisas, o abandono de prédios, aproveitar os prédios públicos, inclusive, para se entrar no centro. A luta da maior cidade, da mais rica do Brasil, São Paulo, para recuperar o seu centro. São Paulo está lutando faz tempo para recuperar o centro da cidade. Sempre. E não está conseguindo. Uma luta tem sido constante. Tem sido o grande desafio do governador Tarcísio. Nem o prefeito de São Paulo. Agora o governador entrou na briga para tentar sanear, melhorar, não deixar degradar mais o centro de como ele está sendo degradado em São Paulo. Porque, aliás, também isso é um problema que acontece em muitas cidades do mundo todo. Aconteceu em Nova York, totalmente saneado. Nova York, 30 anos atrás, você não andava nas ruas de tão perigoso que era. Hoje é uma cidade absolutamente tranquila, porque degradou o centro. Agora, nós não esperávamos que o centro da nossa querida cidade fosse degradar tão rapidamente, com os imóveis abandonados, imóveis da própria prefeitura que não cuida, não é? Mato em vários pontos. Mas é só o centro? É porque no centro, foi dado bem a explicação, é porque no centro transita o maior número de pessoas, inclusive à noite. Então se tornam vítimas mais fáceis para ser abordada por um roubo, um assalto, né? É mais fácil esse pessoal agir, esse pessoal que age com o objetivo de roubar, de assaltar, é mais fácil agir no centro, circula muito mais gente, do que na periferia. Lógico que a periferia é mais segura do que o centro.